O Lula tá de olho nos dividendos, tá querendo aí taxar os dividendos. Qual que é o impacto disso? Por que que o Lula tá querendo fazer isso? Ele, o Haddad, será que isso vai pra frente? Vamos falar desse assunto polêmico nesse vídeo. Taxação dos dividendos, os impactos na economia. Vou comentar com vocês o que eu acho disso tudo, beleza? Primeiro a gente precisa entender o porquê que eles estão querendo taxar os dividendos. Bom, vamos lá. O governo, ele tem a meta fiscal, a responsabilidade fiscal. Basicamente é você ganhar mais do que gasta. Pensa aí na sua casa, se você todo mês ficar gastando mais do que ganha, vai dar um grande problema. O que vai dar? Endividamento. A economia é a mesma coisa. Sei que é uma forma de explicar bem simples, mas é basicamente isso. A única diferença é que o Brasil, ele consegue imprimir dinheiro. Você não consegue imprimir dinheiro, só na impressora, né? Mas aí não tem valor, valor no mercado mesmo. Mas o Brasil consegue imprimir, de fato, notas, cédulas para imprimir mais dinheiro, clicar no botão, colocar mais zero ali na conta bancária do Brasil, vamos dizer assim, e consegue criar o dinheiro do nada. Qual que é a consequência disso tudo para a economia brasileira? Inflação, ou seja, mais moeda em circulação para a mesma demanda de serviços e produtos, vai obviamente ter inflação, que é um aumento ali de moeda em circulação, vai perdendo valor a moeda, que é o que aconteceu com o real nos últimos anos aí, que já desvalorizou mais de 80, 85% desde a criação do Plano Real em 94. Mas bom, diante disso tudo, agora como a gente tem essa responsabilidade fiscal, é muito importante de ser respeitada, muito importante como os investidores nacionais, os investidores internos olham e os investidores externos olham essa responsabilidade fiscal. Porque pensa comigo, se a gente tem responsabilidade fiscal e a gente só consegue bater ela em alguns momentos, quando a gente quer e quando a gente não quer, a gente ignora ela e gasta mais do que ganha, acaba que a gente não tem tanta confiança do investidor nacional, o investidor estrangeiro também, que é muito importante aqui na economia. Então, nesse ano aqui, a gente está programando o déficit zero, basicamente igualar os gastos com as receitas. Mas está sendo uma tarefa difícil, mesmo com os recordes em arrecadação alto, batendo recorde, a chance de déficit zero está cada vez mais longe aqui para o Brasil. Vocês conseguem observar que os cofres estão cheios, ou seja, a arrecadação federal no primeiro bimestre, tá, em bilhões de reais, 469 bilhões, foi um dos marcos, um dos recordes em arrecadação, e mesmo assim a gente está longe ali do déficit zero igualar receitas e despesas. Então basicamente é isso, o governo ele não está pensando em poupar, de fato ele está querendo gastar mais e está gastando mais. E para fazer isso, para ele conseguir chegar a esse déficit zero, como aumenta as despesas, eles têm que aumentar a receita para poder igualar e conseguir bater esse déficit zero. Aí que está entrando a reforma tributária, aí que está entrando a conversa na taxação dos dividendos. Inclusive o Lula falou que quem vive de dividendos não paga imposto de renda. Então foi uma fala bem polêmica do Lula. Em partes eu concordo, mas em partes eu discordo em relação à tributação que eles estão querendo colocar aqui nos dividendos. O governo pretende enviar propostas sobre taxação de dividendos ainda em 2024, diz Haddad. E o Haddad pontuou algumas falas que são muito importantes da gente comentar aqui. Primeiro, Haddad diz também enxergar muita disposição por parte do Legislativo para discutir o tema. Ele destacou que não haverá bitributação e qualquer aumento de imposto sobre a renda e patrimônio será usado para reduzir a tributação sobre o consumo. Bom, ele fala que aqui de fato ele acredita numa fácil aprovação, ou que está muito... Não seria fácil, né, mas que teria uma boa discussão ali interna, mas a gente tem pesquisa que não mostra que de fato está ocorrendo isso na prática. E o próprio Infomoney foi atrás dessas informações, fez a pesquisa e conseguiu ver ali que, de fato, o governo deve enfrentar dificuldades para taxar os dividendos, dizem os analistas. A gente voltando aqui nas falas do Haddad, ele completou dizendo: no que diz respeito ao imposto de renda de dividendos, isso vai exigir mais estudos, porque não pode ter uma bitributação. Concordo. Nós não podemos tributar a pessoa jurídica e a pessoa física, somando as alíquotas, porque isso não vai funcionar, afirmou Haddad. De fato, aqui eu concordo com ele, se for ter bitributação, eles basicamente estão dando sentença, eles estão de fato colocando data limite para o Brasil funcionar. Porque essas empresas não vão, os empresários não vão querer mais abrir empresa aqui, empresários vão sair do país e basicamente isso vai levar o Brasil à fadada falência, tá? Então, de fato, eu concordo nesse ponto aqui. Se for ocorrer bitributação, que eu acho muito difícil não ocorrer, e o Haddad completou aqui na frase, tá? Nosso compromisso sempre foi o de manter a carga tributária estável. Esse compromisso continua sendo mantido. Lembrando que qualquer incremento de imposto sobre a renda ou sobre o patrimônio, quer que seja IPVA
o que for vai ser usado para diminuir a alíquota do imposto de consumo, como é no mundo desenvolvido. Concordo, se fizerem isso vai ser excelente, mas é aquela coisa, né? Nas falas são lindos, na teoria é lindo, mas na prática é totalmente diferente. Mas a última frase aqui que ele completou, de maneira que a tributação geral no Brasil permaneça constante, mas mais justas. As pessoas ganham menos pagando proporcionalmente menos, as pessoas que ganham mais pagando proporcionalmente mais. Bom, qual que vai ser a maior dificuldade do governo em conseguir aprovar isso? Porque pode ocorrer, muito provavelmente vai ocorrer uma bitributação, ou seja, uma tributação na pessoa jurídica sobre o faturamento, sobre o lucro que seja, e também na pessoa física. Ou seja, vai ter uma tributação na jurídica e na pessoa física. E isso pode desestimular os empresários aqui no Brasil. Pensa comigo, cara, se você está pagando ali imposto alto na pessoa jurídica e vai pagar na pessoa física, fica às vezes inviável, de fato, conseguir manter a operação rodando. Mas eu concordo em partes aqui, até com o que o Lula falou, eu trabalhei em contabilidade um período e, a gente via vários empresários que nem tinha Prolabore e fazia distribuição de milhões de reais. De fato, essa distribuição, ela não gerava nenhum tipo de imposto. O cara pode distribuir 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, que de fato ele não vai pagar imposto. Só que um ponto importante para ressaltar que grande parte desse imposto ele foi recolhido na pessoa jurídica. Então a gente consegue ver a tributação nas empresas. Então, assim, os top 10 países que mais tributam as empresas no mundo. E a gente pode ver que a grande maioria são países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, a gente tem Malta em primeiro lugar, com 35% sobre tributação. O segundo aqui, o Brasil, 34%. A gente vai ter a Namíbia, Portugal, Colômbia, Argentina, Austrália, Congo, Costa Rica e Gabão. Então, é o seguinte, a gente aqui tributa 34% às empresas. Como que isso vai ocorrer? Será que eles vão conseguir, de fato, tributar bem menos as empresas e tributar a renda, a distribuição? Será que ele vai conseguir fazer de uma forma que não vai ocorrer nenhum tipo de bitributação? Então, esse aí é uma grande dificuldade que eles vão ter. Não fazer, de fato, a bitributação. E conseguir, de fato, deixar de uma forma que o empresário não vá querer sair do país. Porque, pensa comigo, quem tem dinheiro consegue ter muito mais flexibilidade. Então acaba que eles criam formas aqui para tributar os mais ricos, mas os mais ricos eles têm profissionais, eles conseguem manobras para conseguir fugir de fato dessas tributação, dessas manobras que eles vão fazendo. E pode impactar a cadeia de baixa renda, porque pensa comigo, se a gente tem menos empresário, menos empresas abrindo CNPJ, menos empresas investindo no Brasil, consequentemente a gente tem menos emprego, menos renda, menos de fato crescimento econômico acontecendo como um todo, em toda a cadeia. E isso, quando chega lá embaixo, começa a atingir desemprego, pessoas ganhando menos, acabou. A gente teve toda uma cadeia afetada, desde o mais rico até o mais pobre. Então a gente entende que, de fato, as empresas ela têm um papel muito importante na economia como um todo. E a partir do momento que começa a prejudicar tanto as empresas, vai prejudicar o cidadão que é baixa renda, infelizmente. E porque, começa ali em cima, o cara começa a contratar menos, começa a investir menos no Brasil, às vezes fecha a empresa e sai do Brasil, e acaba que tem menos emprego, menos oferta de serviço, mais desemprego, menos renda circulando, consequentemente a gente pode entrar numa crise muito mais severa. Então essa situação de fato dos dividendos é algo que é importante ser discutido, mas para ser aprovado tem que ser algo muito bem feito para não gerar nenhum problema na cadeia como um todo. Mas e você, o que você está achando dessa proposta de dividendos? Você é a favor, não é a favor? Coloca nos comentários aí a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.